a Deus pelo privilégio de estudarmos mais uma vez uma lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição 7 da Revista dos Jovens, que tem por título O Aparecimento do Anticristo. Continuando o tema do trimestre, Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. A revista é comentada pelo pastor Reinaldo Odilo. Glórias a Deus. Então estaremos falando mais uma fase, a respeito das últimas coisas, que é esse momento que se dará dentro do período que estudamos na lição passada, que a respeito da grande tribulação. Então vamos falar desse personagem, não somente dele, mas de toda a trindade que ele vai compor. Então vamos falar sobre o aparecimento do Anticristo. Lembramos os irmãos que aqueles que desejarem fazer o download dos slides que utilizamos, se encontra na descrição do vídeo o link para o download em PDF e PowerPoint. Os irmãos podem baixar livremente, utilizar-se dos arquivos e compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal para que o material possa alcançar outros professores. O texto do dia diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o Anticristo, também agora muito se tem feito Anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. A síntese da lição: com o aparecimento do Anticristo, o mundo viverá um caos total, anunciando o fim de todas as coisas. Então, esse momento que o Anticristo aparece, são os momentos finais, a partir do momento do arrebatamento da igreja, que desencadeou esses últimos acontecimentos, enquanto a igreja está na glória, foi arrebatada, foi para o tribunal de Cristo, está na boda do Cordeiro. Aqui na terra, na tribulação, esse Anticristo ele vai se revelar. Por enquanto ele não pode se revelar porque tem aquele que o impede, que é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando leva a igreja, vai permitir que o Anticristo se revele para dar desfecho então ao juízo de Deus sobre esta terra, e até o momento que o Anticristo vai ser derrotado, vai ser lançado no lago do fogo de enxofre e iniciar-se-á o milênio, o reino milenial com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 12. Passamos a leitura. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, se que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então a gente vê que o Espírito Santo é aquele que o detém, a partir do momento que ele leva a igreja. Claro que o Espírito Santo é onipresente, ele continua atuando com uma ação diferenciada, porque enquanto ele está com a igreja aqui na terra, ele impede, a igreja é o sal, a igreja é a luz do mundo. Então a ação do Espírito Santo na vida da igreja impede que o Anticristo se revele, mas ele vai ser revelado, para, como diz no texto bíblico, por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, não tiveram prazer na iniquidade. Então,
ele é, né, a permissão da ação, da revelação do anticristo, exatamente para que o juízo de Deus seja aplicado sobre essa terra. E aqueles que decidem por ele, decidem pelo diabo, pelo anticristo, sofrerão o juízo de Deus. Como já vivemos hoje, né? Como João disse, muito já se tem feito anticristo. Então o espírito dele já opera no mundo. E o mundo já está cego, como a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e eles preferem a mentira, eles não querem a verdade, não querem, como também foi dito aqui no texto que agora lemos, e com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, o homem nega, rejeita, resiste ao Espírito Santo, e por não receber o amor da verdade para se salvarem, muitos o abraçarão, né? Então receberão ele como seu líder, ouvirão as suas palavras e se agradarão, pois ele será aquele que é politicamente correto. Hoje a igreja é politicamente incorreta. Qualquer coisa que a igreja prega, fala a respeito da verdade, é taxada por fundamentalista, por aquela que é homofóbica. Então, mas naqueles dias eles vão receber alguém que fala consonante às suas concupiscências, seus desejos. Então ele é politicamente correto. Então todos vão abraçá-lo, pois não amaram a verdade para se salvarem, conforme aqui o texto que lemos. Os objetivos da nossa lição é mostrar, segundo a palavra de Deus, quem é o anticristo. Segundo, explicar, de acordo com a palavra de Deus, quem faz parte da trindade satânica. E terceiro, mostrar como se dará o governo do anticristo. É claro que essa lição não é possível nós esgotarmos o assunto, né? Faremos apenas um panorama, mas há muitos livros, né, muitos material que podemos estudar e nos aprofundar nesse assunto. Então faremos aqui apenas, né, um resumo a respeito, né, desse homem iníquo, como a Bíblia chama. Introdução. Quando estudarmos a respeito da escatologia bíblica, não podemos deixar de falar a respeito do anticristo. No livro de Daniel e Apocalipse existem várias expressões e figuras que apontam para ele. Embora o espírito dele já esteja atuando no mundo e muitos anticristos tenham se levantado, ele ainda não foi revelado. Quando se autorizar a operação do erro, o anticristo entrará decisivamente em ação e sairá a enganar os que habitam no mundo. Por fim, o Senhor Jesus o derrotará com o sopro da sua boca e o lançará no lago que arde com fogo e enxofre. Então vemos que aquele que o detém, né, vai permitir, vai autorizar a operação do erro, ou seja, que ele saia a enganar os que habitam no mundo. Lembrando do nosso quadro, né, a respeito do estudo que estamos fazendo, continuamos então nessa fase aqui dos 7 anos da tribulação, né? O período tribulacional, alguns chamam os 7 anos de grande tribulação, outros chamam de período tribulacional e considera a grande tribulação somente os 3 anos e meio finais. Porém, então, como muitos autores citam, né, o período da grande tribulação fica mais simples, né, entendermos, porque embora para Israel a tribulação ela fica mais acirrada a partir do 3º ano e meio, mas para aqueles que não negarem a Cristo, para aqueles que não adorarem a besta, o anticristo, esses já vão estar em tribulação desde o começo. Então, nesse período é que surge o anticristo e os outros personagens que estaremos estudando nessa lição. Quem é o anticristo, né? Então, a interrogação aqui, porque realmente não podemos especular. Nós sabemos que tem muitos que especulam, né? Muitos estudiosos chegam a dizer a sua nacionalidade, tentam especular até nomes de pessoas que estão em evidência, mas é algo que é uma incógnita. Ele só vai se revelar quando a igreja for arrebatada. O primeiro ponto fala que ele é a encarnação do mal. A expressão utilizada por João para anticristo no grego é anticristos. Refere-se a um líder político cujo governo terá um alcance mundial, né? Então, conforme o texto bíblico, será um homem e exercerá uma grande influência, né? Então terá poder político, né? Será um líder político
que vai alcançar, né, vai convencer, vai enganar o mundo. E muitos estão, né, buscando seus próprios desejos, querendo que alguém concorde com a sua forma de viver em pecado. Então vai encontrar nesse líder, né, alguém que ele possa se apoiar, né, e viver da forma como deseja, sem, né, que esse anticristo fira, né, a sua opinião ou as suas ideologias, né? Então, a princípio, ele é politicamente correto, né? Ele concorda com tudo. Tudo que está errado hoje no mundo, ele vai aprovar, né? Vai falar que tudo está correto. Ele fará prosperar o engano, negará a perfeita humanidade de Jesus, proferirá palavras contra o Altíssimo e promoverá a abominação da desolação. Então, algumas características que nós vemos em João, quando João diz que muitos já se fazem anticristo, o espírito anticristo já está no mundo, ele também estava ali se referindo, né, principalmente algumas heresias surgiam na época, como o gnosticismo, e uma das características do gnosticismo é negar a humanidade de Jesus, né, dizer que a carne era tão impura, tão imperfeita que Jesus não veio em carne, Jesus fingiu ser carne, fingiu morrer. Então, o anticristo, essa palavra, né, do grego, é todo aquele que se levanta contra Cristo, né, chamado inimigo da cruz, como diz a palavra do Senhor. Então, todos os hereges, né, estão com o espírito do anticristo, todos aqueles que tentam destruir a verdade, tentam destruir os valores da família, né, os valores que a Bíblia Sagrada nos norteia a viver, para que vivamos bem. Todos esses estão influenciados pelo Espírito do Anticristo. Mas surgirá ainda um que unirá, né, toda a ação em um só homem. Ou seja, ele vai agregar toda essa ação do Anticristo, vai estar nele como um líder. Isso após a igreja ser arrebatada, como nós cremos, nós assembleianos cremos na corrente teológica pré-tribulacionista. Então, há necessidade da igreja ser arrebatada, o Espírito Santo entrega a noiva ao noivo e o mundo então começa a desenrolar esses últimos acontecimentos. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, Jesus, ele cita aqui o anticristo, né? Esse que promoverá a abominação da desolação. Interessante que essa profecia de Daniel, ela teve um cumprimento imediato, né? Um cumprimento próximo nos dias de Antíoco Epifânio, quando ele promove, né, a abominação ali no templo. Ele proíbe, né, as práticas judaicas, ele levanta altares para Zeus, estátuas no lugar do templo, e também ele comete a abominação quando ele sacrifica porcos ali no templo. Então esse foi um cumprimento, né, da profecia de Daniel, que foi próximo, foi ali um cumprimento imediato. Mas haverá um momento tão terrível quanto esse, ou pior, né? É claro, porque esse que vai agora cometer tais atrocidades ali no templo, ele vai se sentar ali e vai se declarar como Deus, como diz aqui no texto de Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai não promover a adoração a Deus, como o Antíoco Epifânio fez, mas a ele mesmo. Então o anticristo ele vai exigir essa adoração naqueles dias, quando então Israel vai perceber que aquele acordo que tinha com ele, que achando que ele queria o bem de Israel, que ele é realmente o anticristo, aquele que veio promover essa abominação. A profecia se cumpriu, em parte, e voltará a se cumprir. Por que voltará a se cumprir? Porque Jesus está comentando, está citando ela para que se lembre dela, posterior a Antíoco Epifânio. Ou seja, Jesus está dizendo que vai acontecer de novo, vai acontecer de forma plena o cumprimento dessa profecia. Então, Jesus citando ali a ação do anticristo. Esse líder satânico influenciará
os que habitam na terra, de tal maneira que será adorado como Deus. Então, muitos o adorarão, até mesmo a estátua que o falso profeta vai fazer dele, vai dar poder para que a estátua fale, né? Talvez até para desfazer da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus diz que o ídolo tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Então a estátua ali vai enganar a muitos, vai falar e o falso profeta vai exigir adoração até aquela estátua do anticristo. E o anticristo também vai querer adoração. Porém, como falamos, como ele surge como aquele que é politicamente correto, a princípio ele vai fazer o sincretismo, né? Vai fazer o ecumenismo, ele vai juntar tudo, mas a sua meta final é ele ser adorado, ele ser a única religião. Mas no começo, quando ele está enganando, ele vai abraçar todas as religiões, é o que, né, nós sempre estamos fugindo do ecumenismo, porque a gente sabe que isso é uma ação demoníaca, é uma preparação do diabo para aqueles dias da tribulação. Então a igreja não pode comungar com isso. O termo anticristo só aparece nas cartas de João. 1 João 2,18 a 22, 4, versículo 13, e 2 João, capítulo 1, versículo 7. Sendo que veremos que na Bíblia fala sobre ele com outros nomes, né? Como aqui Jesus dizendo, né? Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então Jesus citando ele ali como abominação da desolação. E veremos outro nome que a Bíblia vai chamar. Então temos muitas características dele, muitas profecias, sendo que em cada lugar tem um termo diferente. O termo anticristo aparece nas cartas de João. É importante ressaltar que, segundo Tim LaHaye, o termo anticristo pode ser aplicado tanto ao indivíduo como ao sistema que se representa. Como João falou, o espírito do anticristo, né? Muitos têm se feito anticristo. O profeta Daniel afirma que o anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então esse concerto que ele firmará com Israel, ele quebrará, quando passar 3 anos e meio, na metade do período tribulacional dos 7 anos, ele vai quebrar esse concerto e vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, tudo mostra que o templo estará reconstruído. Que templo? O terceiro templo, porque quando olhamos para uma foto, da cidade de Jerusalém, a gente vê lá aquela redoma de ouro, aquela redoma dourada. Ali era o lugar onde era para estar o templo, mas não está. Ali está a mesquita, ali está o domo da rocha, mas naquele lugar era para estar ali edificado o templo, que foi destruído no ano 70. Hoje só ficou uma parede do templo, que é o Muro das Lamentações, uma parede do muro ali do templo. Então, nessa profecia de Daniel que diz que vai cessar o sacrifício e a oferta, se há sacrifício e oferta é porque tem um templo. Hoje eles nem sacrificam, nem há cerimônias, porque o templo está destruído. A única coisa que, como já falamos, ainda existe ali é o Muro das Lamentações. Também em Tessalonicenses, como lemos, o qual se opõe, se levanta contra tudo, que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então, mais uma prova de que haverá o templo. Então, provavelmente esse acordo vai permitir, esse acordo, essa falsa paz que ele vai selar ali com Israel, permitirá a construção do templo, desse tão almejado por ele. Os judeus hoje têm lá o Instituto do Templo, eles já fizeram todos os utensílios conforme as escrituras, já tem roupa, já tem a tribo sacerdotal, os descendentes de Arão, eles já sabem quem são os levitas, está tudo preparado. Só falta realmente o anticristo ser revelado e fazer essa aliança, porque hoje, se eles forem querer construir o templo, há uma grande guerra ali, porque, como falamos, ali está a mesquita, está o domo da rocha, e aquela região pertence então aos árabes. Há essa disputa terrível durante todos esses séculos. Então o anticristo vai conseguir
fazer esse acordo, mas para enganar, né? Ele é um enganador, ele, como já foi citado, que ele vai sair para enganar os que habitam no mundo. O termo sacrifício e ofertas mandiárias pode ser uma alusão ao templo em Jerusalém, onde atualmente funciona uma mesquita. Segundo a palavra de Deus, esse templo será reedificado, pois será ali que o anticristo cometerá uma abominação, fato que será decisivo para Israel perceber o engodo satânico. Então também Jesus citou, então tudo indica que esse templo é reedificado nesse período. Um homem que tentará usurpar o lugar de Deus, o anticristo, cuja vinda é sobre a eficácia de Satanás, segundo a Tessalonicenses 2,9, será alguém politicamente correto, mas na verdade se trata de uma fraude, né? Então ele engana, é politicamente correto, mas depois ele vai exigir adoração, vai exigir, né, obediência, e vai exigir que todos adotem o seu sistema, né, a marca da besta, como veremos mais à frente. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Então, segundo alguns estudiosos, o anticristo ele não nasce anticristo, ele se torna anticristo, né? Como Judas, que era o filho da perdição, ele não nasceu filho da perdição, ele decidiu ser, né? Decidiu por o caminho que ele escolheu, e o caminho que ele escolheu acabou ele mesmo se matando. Então o anticristo ele vai estar com poder, com todo o revestimento de Satanás ali, conseguirá então atrair com o seu discurso, com a sua influência, com essa maneira de ser politicamente correto, como falei, né? Ele vai abraçar todas as ideologias, todos os ideais, todas as religiões, mas enganando para depois ele se colocar na sua verdadeira postura, né? Ele se apresentará como alguém que tem a solução para todos os problemas da humanidade. Um homem soberbo, oposto ao verdadeiro Cristo. Alguém que exalta a si mesmo contra o Altíssimo e exige adoração por tentar presunçosamente ser igual a Deus. Isaías 14:14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás sempre teve esse propósito de querer ser imitador e querer ser semelhante ao Altíssimo. E nesses dias ele vai estar, né, com toda a operação do erro através dos seus instrumentos aqui na terra. O homem que enganará os que habitam na terra. O anticristo será um homem de sucesso, carismático, locais, né, fala muito, eloquente, que cooptará todos os que habitam na terra. Ele enganará os homens de diferentes classes sociais, todos aqueles que não quiserem se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja o nosso Senhor até o fim dos tempos e que não sejamos enganados pelo anticristo. Então aqueles que acham que vai ser bom, né, a segunda chance de se salvar no meio da tribulação, nós já vimos na lição passada quão terrível são os juízos de Deus sobre essa terra. E aqueles que estiverem aqui não vão se alegrar de forma alguma, vão sofrer muito. E agora com esse, que é um preposto do próprio Satanás aqui na terra como homem, vai investir ferozmente, né, contra todo aquele que ainda, né, professar o nome do Senhor Jesus, que é aquele que não quiser negar Jesus Cristo. Realmente o anticristo não vai agir de forma branda, né, como tem um ditado hoje, né? Satanás ele não alisa, né, ele bate. Imagine naquele dia o anticristo. Interessante também que como ele, né, tem todo esse carisma, né, essa eloquência, hoje a gente percebe que é muito fácil, né, ele ganhar destaque. Por exemplo, hoje a rede social, né, pessoas que muitas vezes não contribuem tanto assim para a sociedade, para a humanidade, mas por uma coisa tola que faz, uma música, um reality show que participa, a pessoa fica, né, com tantos milhões de seguidores. Imagine o anticristo como vai ser famoso nas redes e muitos seguidores estarão ali dizendo esse é o homem, né? Esse é o cara. Só a misericórdia do Senhor. Segundo tópico, a trindade satânica, né? Então a Bíblia vai nos mostrar alguns símbolos, né? Dragão, a besta que saiu do mar, que é o anticristo, né? E a besta que saiu da terra, que é o falso profeta. Símbolos terríveis, né? Demonstrando ali o seu poder, né? As cabeças, os chifres,
o seu poder, a sua astúcia, né, a ferocidade. Então, vemos nesses símbolos terríveis, né, claro que ele não vai ter essa aparência, mas, né, o seu interior é algo terrível. Então, vamos falar sobre essa trindade satânica, né? Como já falamos, Satanás sempre quer imitar a Deus, e ele também vai imitar, né, compondo aí esse triunvirato, né, essa trindade terrível. Primeiro é o dragão. A palavra de Deus nos mostra que no período da grande tribulação será levantada uma tríade satânica, que se estabelecerá com muita força. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como dragão. Então o dragão, que é Satanás, ele vai revestir de autoridade, de poder, de falsos sinais, esses seus generais, né? Essa trindade, né? Então o dragão, ele que vai estar por trás de tudo e vai dar, né? Vai operar a mentira, como ele desde o princípio, né? Foi um enganador, foi um acusador. Então ele vai estar revestindo os seus instrumentos para operar aqui na Terra. Essa tríade é formada pelo dragão, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Na Escritura Sagrada, a palavra dragão é sempre utilizada como referência ao diabo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, é uma roupa 1000 anos. Então, sempre a gente vê essa tipologia, né, referente a Satanás, né, do dragão, né, de um animal terrível, um animal. Tem um outro versículo que diz que a sua cauda arrastou a terceira parte das estrelas do céu, simbolizando ali a sua forma de enganar, né, de convencer ali, né, a terça parte dos anjos e segui-lo e caírem junto com ele. Atualmente estamos sujeitos a ser tentados pelo diabo, lembrando que até Jesus foi tentado por ele durante 40 dias em que esteve no deserto. Então o inimigo continua, né, tentando. Imagina aquele dia que ele vai estar com essa liberdade de atuar, né, pois a igreja, né, o sal, a luz não estará mais aqui na terra para resistir a ele, para que ele fuja de nós. O Senhor Jesus, enquanto homem, resistiu às tentações com a palavra de Deus, e tal fato nos mostra que nós também podemos resistir ao diabo. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, precisamos diariamente resistir ao dragão e às suas astutas ciladas. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Em breve, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja e a trindade satânica será destruída. Glórias a Deus. Então, a gente sabe que o maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E quando estamos sujeitos a Deus, buscando a presença do Senhor, o inimigo não tem poder na nossa vida. Glórias a Deus. O anticristo, segundo componente da trindade satânica. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o anticristo aparece nas Escrituras Sagradas com vários títulos. Então, como falamos, o termo anticristo aparece só nas cartas de João. Mas em toda a Bíblia fala sobre, a profecia sobre esse momento. Então, o homem do pecado e filho da perdição, está lá em 2 Tessalonicenses. O iníquo, também em 2 Tessalonicenses. Um pequeno chifre, Daniel 7,8. O príncipe que há de vir, Daniel 9,26. O rei que fará conforme a sua vontade. Então, em toda a Bíblia a gente ouve profecias falando sobre ele. É interessante aqui em Daniel 7, versículo 7 ao 9, diz o seguinte: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. E continuei olhando, até que foram postos nos tronos, e um ancião de dia se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então, vou falar desse quarto animal. A gente sabe que na profecia ali Daniel repete ali a respeito da estátua sobre os impérios, né? A cabeça de ouro, Nabucodonosor, o tórax, né? O peito de prata, que era o medo persa, né? O bronze do ventre, e o ferro
das pernas. Então a gente sabe que cada parte da estátua e cada elemento, né, representava um império. E também Daniel viu isso em forma de animais. E o quarto animal era o último império, que era o Império Romano. E falar dos 10 chifres, né? E também a estátua tinha os 10 dedos, que era ferro com barro, ou seja, no momento quando vem uma pedra lançada como sem mão, e esmiuça a estátua e forma ali uma grande montanha, que é o reino de Cristo, que vai destruir todos os outros impérios, todos os outros reinos. Porém, Daniel vai citar aqui algo mais, vai dizer que saiu um chifre pequeno, uma ponta pequena, no meio das chifres, derrubou 3, arrancou 3 daquele chifre, e ele então dá-se a entender que passa a governar. Como diz aqui na explicação, Daniel 7, 24 a 27, que ele pede explicação ali, o anjo vai explicar. E contra as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então mostra aqui com detalhes que os 10 chifres eram 10 reis. Esse se levanta, abate 3, ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Que santos são esses? Israel, né? Ele vai combater contra Israel. E como diz aqui, um tempo e tempos e metade de um tempo. Aí fala de período de 3 anos e meio, né? Um tempo e tempos é 1 mais 2, 3 e metade. Então 3 anos e meio, se referindo ao período ali que o anticristo vai submeter Israel à perseguição, à destruição, e por fim, quando cercar Israel, eles vão clamar por aquele que eles transpassaram, né, como diz lá em Zacarias, e vai chorar e vão se humilhar, e Jesus então vem e destrói o anticristo com o sopro de sua boca. E o reino é dado aos santos do Altíssimo e será um reino eterno. Então em Daniel temos informação sobre o anticristo. Então, ele é o chifre, o pequeno chifre, né, a pequena ponta, Daniel 7:8. É o príncipe que há de vir, também em 9:26, o rei que fará conforme a sua vontade. Então vemos em Daniel muitos nomes do anticristo. O anticristo terá uma ação proeminente na política mundial, prometendo dias melhores para o mundo. Porém, como pode o mal oferecer algo que não tem? Sendo ele o pai da mentira, não terá dificuldade em falsear a verdade. Ao que tudo indica, ele enganará a todos com discurso conciliador, mas é lobo e não ovelha. Então, 2 Tessalonicenses 2:9, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, Satanás investe poderio ali, o seu engano, né, na vida do anticristo ali, ele vai enganar as nações. Inclusive vai enganar Israel por 3 anos e meio. O mundo que jaz no maligno não encontrará dificuldade para se alinhar à política nefasta desse líder astucioso, que, segundo o pastor Antônio Gilberto, afirma na obra do Calendário da Profecia, surgirá da área do antigo Império Romano. Né? Então, é um pouco especulativo dizer de onde ele vem exatamente, porque alguns, né, vão dizer, não, ele vai ser um muçulmano. Outros vão dizer, não, ele vem da Europa. Então, mas nosso mestre Antônio Gilberto, né, cria que ele surge do Império Romano. Por quê? Então vamos ver a base que ele utiliza. Né? Daniel 9:26-27 diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até ao fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então vemos aqui que o povo do príncipe, né, esse que veio e destruiu a cidade e o santuário, né, então está se referindo aqui a Tito, que no ano 70 vem e destrói Jerusalém.
Então, o povo do príncipe. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, agora já vai para a última semana de Daniel, que é o período tribulacional. Então, o povo do príncipe, que era romano, né? Tito vinha do povo romano. Então, esse príncipe que agora vamos contar aqui no final, né? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. E sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui vai falar do anticristo. Então, ligando um versículo ao outro, o povo do príncipe, aí nosso mestre Antônio Gilberto chega a essa conclusão, né? Que povo é esse? Era o povo romano que veio e destruiu Jerusalém. Então acredita ele que viria desse antigo Império Romano. Também tem outros textos que a gente já leu, né, em Daniel, falando do chifre que nasce no meio dos 10, que também representa ali as 10 nações que existem no lugar desse império, né, das pernas da estátua que era o Império Romano. O Império Romano acabou, mas esses 10 reis finais também pode-se dizer que era da mesma região, ou da Europa. Então há essa linha de interpretação de que o anticristo viria dali. Mas há outras, não podemos então afirmar, né, qual será realmente a origem do anticristo. Terceiro, falso profeta. Ele será símbolo do poder religioso e porta-voz do anticristo. Então essa é a terceira pessoa dessa trindade satânica, o falso profeta. No livro do Apocalipse é identificado como besta que subiu da terra, a qual tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como um dragão, né? Então, uma aparência amistosa, né? Pacífica, mas também está investido ali da astúcia, né? Da sagacidade do acusador, de Satanás, do adversário. Certamente terá a aparência de um cordeiro, mas agirá como um demônio sagaz. Terá muita fluidez nos seus discursos, com capacidade dada por Satanás de até fazer descer fogo do céu. Então, sinais naqueles dias serão, né, comum a essas três, ou a essas 2 pessoas da Trindade, né, tanto o anticristo quanto o falso profeta da Trindade satânica. Ele estabelecerá um sistema de colocação do nome ou número da besta na mão direita ou na testa dos homens, que servirá para autorizar transações comerciais em todo o mundo. Então, a famosa marca da besta, 666, que também não podemos especular. O que está revelado podemos falar, mas o que não está, né, é só especulações, vamos dizer o chip, um QR Code, outra tecnologia qualquer que for inventar, não sabemos qual é essa marca que vai ser um sistema, né, unificado, o sistema econômico, como a gente já falou, a religião também vai unificar, o alvo é adorar a besta, né, em adorar o anticristo. Então nós sabemos que os homens serão marcados. É claro que nem todos vão aceitar, né, mas aqueles que forem marcados vão fazer parte desse sistema, porque já estão felizes, né, com esse líder, o anticristo, e com os sinais que o falso profeta vai operar. O governo do anticristo terá uma abrangência mundial, né? É claro que nem todas as nações vai se submeter, porque se na guerra do Armagedon, no final da guerra, Jesus vai separar os bodes das ovelhas, é porque há nações ali que foram contra o anticristo, que decidiram, né, guerrear a favor de Israel. Então essas nações vão fazer parte do milênio. E essas nações, embora estão sob a influência mundial, né, esse líder mundial, não vão estar aliados, né, não vão estar aceitando tudo que o anticristo for fazer. O anticristo, o líder do último grande governo mundial, é identificado no livro de Apocalipse como a besta que subiu do mar. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, o mar é uma linguagem metafórica que indica as nações, povos e línguas. Então subiu do mar, quer dizer, subiu do meio do povo, né, talvez por causa da sua influência. Esta referência bíblica nos mostra a amplitude da influência desse governador do mal.
o qual terá acesso político e administrativo irrestrito às decisões mais importantes do sistema governamental das nações, inclusive quanto às definições do comércio mundial em um mundo que estará definitivamente globalizado e hegemonizado pelo espírito do dragão. Então Satanás vai conseguir fazer essa falsa aliança, união das nações. Ele, prometendo paz e segurança, convencerá os povos, inclusive Israel, sobre o que considera ser o melhor caminho a seguir. Com isso, estenderá seus tentáculos opressores por todos os lugares, unindo nações, povos e religiões. Quão grande decepção será para os que habitam na terra no final de todas essas coisas. Imagine para aquele que sabe da verdade e vê essa trama sendo tecida, né? Quão perturbado ele vai estar, sabendo que daqui a pouco só vai comprar com aquela marca, só vai poder participar com aquela... Quem faz parte do sistema vai poder comprar e vender. Então, aquele que achou que era um bom negócio esperar a segunda chance, vai ter um grande choque, né, de ver tudo isso desenrolando, porque a palavra do Senhor é fiel. Passa os céus e a terra, mas não passa a palavra do Senhor. Tudo vai se cumprir. Segundo, firmará uma aliança com Israel, né? Então, ele vem, engana as nações e vai enganar Israel também. O anticristo fará um acordo com muitos povos, mas em especial com Israel. Na grande tribulação, Israel se tornará protagonista nas relações internacionais, pela eficácia do príncipe de Satanás, que é exímio e mentiroso. Que ironia! O Altíssimo fez uma aliança com o povo de Abraão, Isaque e Jacó, mas Israel a desprezou, e agora compromisso de lealdade será com o diabo, o inimigo do povo de Deus. Salmo 89:3. Fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Como Deus é maravilhoso, bom, quantas oportunidades, né? E agora Israel vai pagar um alto preço, fazendo aliança com aquele que quer destruí-la, né? Então, que Deus tão bom e as pessoas não reconhecem, né? Então é um modelo, é um exemplo para hoje as pessoas que estão negando a Cristo, buscando viver, né, no seu pecado, na sua maneira dissoluta de viver, de qualquer jeito, brincando de ser crente, tendo só aparência de justo, mas querendo enganar, mas não pode enganar aquele que tem olhos como chão de fogo. Que possamos valorizar todo o pacto que temos com Deus, porque Ele nos promete coisas inefáveis, maravilhosas, aleluias. E aqueles que desprezam, como escaparemos se não atentarmos para a tão grande salvação? Terceiro, usará de engano. Israel sofrerá grande angústia quando perceber que foi enganado por um falso Messias e não aceitará mais as condições postas por ele. Então ele vai profanar ali o templo, né? Vai sentar no trono ali exigindo adoração, exigindo ser o Deus de Israel. Então, rompido o pacto com Israel, o anticristo vai perseguir intensamente os judeus. Será o tempo da angústia de Jacó. Na próxima lição, vamos falar sobre Israel, falar sobre a singularidade, né, do povo de Israel. E esse momento de tribulação são profecias para Israel. E o mundo também padece, porque o mundo está sendo julgado, está sofrendo o juízo de Deus. Por fim, no meio do maior sofrimento enfrentado pelo mundo, no auge das catástrofes ambientais, sanitárias, sociais, humanas e também espirituais, depois de minar toda a boa reputação internacional de Israel, que provavelmente sofrerá crise de abastecimento por não poder participar do comércio mundial, os instrumentos do diabo da terra convencerão as nações a destruir os descendentes de Isaque. Então, muitas nações vão se aliar ao anticristo nesse intento de acabar com Israel, mas é um momento que eles vão clamar, suplicar, compreender que aqueles que eles recusaram, que eles não aceitaram, era o Messias, e o Senhor Jesus cumpre, né, as promessas que tem aquela nação. O anticristo será uma manifestação do mal, mas os seres humanos que sempre resistiram ao pensamento de modo de vida adotados pela noiva do Cordeiro, orgulhosamente cegos e movidos pelo desejo de prosperar a qualquer custo, aceitarão esse líder diabólico. Então hoje, qualquer celebridade que abraça as ideologias, que diz não, isso está bom, isso é assim,
né, esses fundamentalistas que vêm nos perseguir, a palavra de Deus que é opressora, a família, né, o modelo bíblico de família é opressor, falando sobre ideologia de gênero e outras mais. Todos esses vão ficar felizes com esse líder tão carismático, né, com tantas curtidas, com tantos seguidores que ele vai ter nessas redes. Então vão abraçar e vão orgulhosamente querer ser dirigido por ele. Não quiseram o senhorio de Cristo, vão querer o senhorio agora de Satanás. Assim serão levados à ruína, no encontro final, promovido pelo diabo, no último capítulo da história do mundo atual. Por isso que o hino diz, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. O cenário está prontinho. Aleluia. Que a igreja possa estar falando, clamando, Maranata. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima lição, lição 8, a singularidade de Israel nos últimos dias. Então, tudo isso que a gente tem falado nessas duas últimas lições, grande tribulação e agora o anticristo, e a próxima lição continuaremos falando desse período, não é para a igreja. A igreja ela vai estar livre do dia da ira. Glórias a Deus. A tribulação que virá sobre o mundo, o Senhor nos guardará, como Ele promete ali à igreja de Laodiceia. Amém? E na lição 9 vamos ainda estudar o retorno triunfal de Cristo. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esses momentos. Maravilhoso Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua revelação, pela Tua palavra, Senhor Jesus. Deus poderoso, que nós possamos, Pai, estar vigilante para não perder, Pai, o momento precioso do arrebatamento da igreja. Porque esse mundo vai, Pai, hoje jaz no maligno, naqueles dias estará, Pai, em trevas tão terríveis, Pai. Ai daqueles, Pai, que ficarem. Deus Santo, desperta os jovens, desperta a Tua igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.